Bom, a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio, recebendo aqui o Marcelo Favalli, nosso editor de internacional. 2 temas dentro do mesmo assunto, né, Favalli? Primeiro, que a União Europeia pede uma investigação e talvez punição de funcionários da ONU que estariam envolvidos até no ataque contra Israel em relação ao Hamas, e também o Catar. A gente falou muito do Catar no começo da guerra, nas negociações para a libertação dos reféns. Quais são as novidades? Bem-vindo. Parafraseando a bossa nova, nós vamos fazer variações do tema. Variações do tema. Sem sair do tom. Sem sair do tom. Muito bom. Vamos lá. A gente, infelizmente, entra para o 4º mês de guerra. Daqui a pouco, se não houver um acordo de paz, existe pouca solidez, mas algumas perspectivas. Então, eu vou começar por aqui, do que o Tiago estava falando, o Catar. Um pequeno país dentro da Península Arábica, porém muito rico, e está tentando se tornar cada vez mais influente política e diplomaticamente. E está sendo um player muito importante aqui nessa guerra de Israel, cujo território está bastante distante, porque tem a Arábia Saudita, tem outros países aí, como a Jordânia, no meio do caminho. Mas vamos olhar aqui primeiro para o Catar, porque houve uma informação que veio do governo, do Sheikh Mohammed Al Thani. Ele falou o seguinte: houve progressos significativos. Ele disse, mas falou pouca coisa. Mas é uma frase importante. Que progressos significativos? Ele sentou numa mesa com Estados Unidos e Egito e, segundo ele, formularam um documento já apresentado para Israel e já apresentado para o Hamas, em que há uma sinalização positiva, como ele mesmo falou, para a libertação dos reféns, daqueles israelenses que estão em poder do Hamas, com uma contrapartida, a liberação de prisioneiros por Israel. Este é um ponto mais difícil das negociações, mas ele disse, o Sheikh, que houve progressos significativos. Isto pode ser algo importante para um suposto, provável acordo de paz para uma guerra aí que já infelizmente está entrando, repito, no seu 4º mês. Agora, olhando aqui mais para o Mediterrâneo, vamos trazer a nossa visão aqui para o palco de guerra. Bom, primeiro, né, dentro da faixa de Gaza, Hamas disse que está disposto a uma negociação de um cessar-fogo. Mas espera aí, disse para quem? A agência francesa France Presse noticiou que entrou em contato com alguém do alto escalão do Hamas que deu essa informação em condição de anonimato. Então, vamos acreditar na solidez da France Presse e dizer que aí, segundo informações sólidas, há uma disposição de cessar-fogo muito ligado a isso aqui: libertação de prisioneiros e algumas concessões feitas por Israel. Voltando para cá, e aí, por isso que eu falei, variações do mesmo tema. Dentro do território de Israel, qual que é o principal estresse agora? A ONU. As Nações Unidas demitiram 12 pessoas que trabalham para as Nações Unidas dentro da faixa de Gaza. Por quê? Porque se arrasta há mais de uma semana uma denúncia em que Israel diz que tem provas sólidas de que pessoas ligadas à Organização das Nações Unidas dentro da faixa de Gaza tiveram algum tipo de envolvimento com o ataque do Hamas contra Israel. Um favorecimento, uma ajuda, trabalhado direto ou indiretamente. Isso está sendo investigado pela ONU com o máximo sigilo. Israel está aumentando a pressão. E essa pressão, como você disse, Tiago, aumentou nessa segunda-feira com a União Europeia dizendo: olha, eu quero uma explicação também. Por que a União Europeia é um player importante? Porque a União Europeia pode se somar a uma lista que já passa de 8 nações que cortaram o financiamento para essa agência específica da ONU que fica na faixa de Gaza, especificamente para ajudar humanitariamente. Isso é ruim para a imagem da própria ONU, óbvio, né? Péssimo em todos os sentidos. Claro. E a gente vai olhar mais detalhadamente agora adiante. Então, a gente tem esses 2 ou 3 cenários. Catar funcionando como um player diplomático importante, a ONU sendo muito pressionada e talvez aqui uma esperança de um cessar-fogo se aproximando. Eu falei, cortar o financiamento é isso aqui, olha. Estados Unidos, Alemanha, Japão, falando de grandes economias mundiais, já anunciaram que não dão mais nem um centavo para essa organização que faz parte do guarda-chuva da ONU e que trabalha especificamente dentro da faixa de Gaza. Não é de hoje, não é por causa da guerra. É uma agência que tem mais de 10 anos já. Os Estados Unidos, só em 2022, deram mais de 300 milhões de dólares, única e exclusivamente para essa organização da ONU dentro da faixa de Gaza.
Ou seja, as Nações Unidas estão desesperadas, que disseram o seguinte: agora com a guerra e com as restrições ainda mais fortes impostas por Israel dentro da faixa de Gaza, 1,5 milhão de pessoas por dia dependem da ONU para comer e ter acesso a coisas básicas para a sobrevivência. É o trabalho humanitário, né? Como a gente sempre falou. Água e remédio, exatamente. Existem outras organizações que ainda tentam funcionar dentro da faixa de Gaza. A Cruz Vermelha e o seu par respectivo, né, com o nome islâmico, o Crescente Vermelho, algumas outras organizações ligadas à Igreja Católica, mas fortemente a gente fala da ONU trabalhando dentro da faixa de Gaza. Os Estados Unidos não vão mais dar dinheiro enquanto não houver uma explicação sólida. 300 milhões de dólares no ano passado. A Alemanha, um pouco mais de 200 milhões de dólares. Esses são os grandes financiadores. São 8 países que disseram: nós fechamos o financiamento enquanto não houver uma explicação coerente sobre esse caso. E a União Europeia, que está aqui como a terceira maior financiadora dessa organização, dizendo que se também não houver avanços nessa investigação, ele se soma a essa lista. No meio desse caminho, tem milhões de pessoas que vão ficar completamente desabastecidas se a ONU não tiver dinheiro. E a gente imagina um pós-guerra, né, para se recuperar aquela região. Aí é outro assunto. Nós estamos falando de agora, exatamente. Pessoas que não têm remédio, comida e água potável amanhã. Agora, depois, a faixa de Gaza é terra arrasada, né? Existem escombros e prédios que foram reduzidos a pó. Se não houver realmente um segundo momento de financiamento, aí a tendência é só piorar. Bom trabalho, Favalli. Valeu. Obrigado, gente. Até amanhã.